A gente segue falando sobre o coronavírus aqui com a gente, prontamente, novamente, o doutor Luiz Escada. Seja muito bem-vindo, doutor, infectologista, bom dia. Para a gente continuar esse nosso bate-papo, né, porque é um assunto que realmente surgem coisas novas a cada momento, vídeos novos na internet, aí o pessoal acaba ficando muito apavorado com isso, né, doutor? E só pegando gancho pela reportagem aí, como os hospitais aqui em Florianópolis, né, ou no nosso estado estão preparados para receber essas pessoas contaminadas com o vírus? Eu acho que assim, direcionando o fluxo, a primeira parte, evitar as pessoas irem para os hospitais, fazer exame para saber se está com coronavírus, orientar as pessoas para isso, fazer triagem, as pessoas chegam lá com sintoma respiratório, recebem uma máscara, vai ser atendido, triado no que diz respeito à gravidade. Por exemplo, as consultas eletivas de ambulatórios elas estão sendo canceladas, as cirurgias também, exceto aquelas de necessidade. Então, o que se tenta é fazer com que os hospitais não tenham tanto fluxo de pacientes de rotina como tem. Então, estão tentando diminuir o aporte da população aos hospitais e às unidades de saúde. Então, fazendo com isso, você vai abrir espaço para as pessoas, de fato, que tiverem com doença, leve ou grave, serem atendidas e, no caso, priorizar a abertura de leitos do UTI é uma urgência, né? A gente sabe que essa epidemia pode ir para um lugar onde as pessoas precisam mais, então você começa a estruturar. Os pacientes que estão em leitos de UTI podem ir para uma unidade semi-intensiva de suporte, o quadro de gravidade já passou, então se reestrutura o fluxo de pessoas e se abre espaço para pessoas que possam ver. A gente faz um trabalho no dia a dia, a gente vai fazendo isso todo santo dia. Assim. Comparando, por exemplo, com países da Europa, a gente vem falando, né, na Itália, que foi um dos piores locais, né, o pior surto, tem vídeo circulando na internet, né, do pessoal falando, mas brasileiros que estão na Itália, falando, no começo eles também tratavam que não era uma coisa muito grave, mas se agravou, hoje está sem controle, né, muitas pessoas já morreram. Foi esse o erro que a Itália, por exemplo, cometeu? Não dar atenção devida no começo? Algumas medidas simples que a gente está tendo agora, doutor? É crucial, porque uma doença que é transmitida pessoa a pessoa por via aérea, se você não contém ela no início, você começa a ter transmissão local, aí você perde o controle. Instalar quarentena já com 3, 5, 10 mil casos, é muito difícil você conter algo que já disseminou. Então, acho que o Brasil se antecipou nisso e acho que nisso as medidas estão sendo cautelares, a gente está suspendendo aula, estudando se isso é necessário, falando para as pessoas, não fiquem na praia, vão para casa, porque não adianta você suspender a aula e tudo, o pessoal tudo ir para o shopping. Então, acho que isso faltou um pouco lá, sim. Além do que, a população da Itália é mais idosa do que a população do Brasil. É outra cultura, e a gente está falando de uma região da Itália, não da Itália inteira. Sim. O Brasil é um país continental, então a epidemia pode se comportar diferente aqui. De forma diferente, né? E uma vez em que as pessoas foram diagnosticadas ou estão com uma simples gripe, e nem quem tem, até mesmo quem não apresente nenhum sintoma, o importante nesse momento, né, doutor, é seguir as orientações. Sim. O pessoal acha que muita gente está desesperada, só que muita gente acha que é brincadeira. E não é. Não. É um assunto sério. Sim. Tem que ser respeitado isso que está sendo passado. Na verdade, assim, a maioria dos casos vão ser casos leves, não tão intensos. Mas os casos graves podem ser graves. Esses têm que ser tratados. A gente não tem um remédio para o coronavírus. Então, manter aquela pessoa em gravidade estável. Quando você coloca uma pessoa numa UTI, uma pessoa de 80 anos e vai para um ventilador, é muito difícil depois tirar essa pessoa do ventilador, seja por coronavírus, influenza, qualquer coisa qualquer, porque essa pessoa tem 80 anos, então ela não consegue mais sair da máquina. E o coronavírus tem essa particularidade, em idosos, atacar muito o pulmão. Então, não é uma doença simples, no sentido de que quando pega pessoas em maior risco, ela pode lesar bastante o pulmão das pessoas e outros órgãos do corpo. Agora, a maioria dos casos, eu volto a afirmar, vão ser casos leves. E aí que está residindo o pânico. Todo mundo acha que é mentira, que não, aí vai correr para o hospital, isso não é legal. E essa questão de os casos leves, eles podem contaminar outras pessoas que já têm algum problema, e aí sim a outra, é pensar no outro nesse momento. No momento que você tem uma pandemia, você tem que abrir mão um pouco do seu medo egóico, do seu egoísmo, e pensar no outro. Eu vou ficar em casa porque eu estou com resfriado, eu não vou correr no posto de saúde para saber se isso é coronavírus. Não faz o menor sentido você ficar fazendo exame nas pessoas para saber se é ou se não é. Segue a linha de orientação e cuidados e tratamento. Os casos graves que foram internados vão ser feitos exames para saber se
é coronavírus, influenza ou outra coisa qualquer. Se prioriza os exames, se prioriza recursos, porque a gente não está falando de 1 ou 2 casos. Claro. Está falando de 235, que podem virar 10 mil se a gente não se cuidar. Mas eu acho que o Brasil antecipou um pouco o estrago que poderia acontecer. Aqui em Florianópolis já tem clínica que falta o kit para fazer, doutor? Na verdade, eu acho que os 2 laboratórios que estavam fazendo já começaram a restringir, porque houve uma corrida muito grande. Eu sei que no hospital que eu trabalho, em outros serviços que a gente tem grupos, as pessoas estavam indo para saber se estavam com vírus ou não, assintomática. Gente, não faz sentido. Desnecessariamente. Desespero, na verdade. É o desespero, A pessoa né? vai matar, então eu quero saber se eu estou. Não sabendo que o fato dela ir a um hospital pode ser o item que vai fazer com que ele pegue uma outra coisa qualquer, uma influenza que pode estar circulando. Circulando no local, né? Agora, os cuidados com quem está passando por essa situação delicada, que contraiu o vírus, em casa, né? A quarentena que a gente diz. Mas como agir? Porque, obviamente, na maioria dos casos, essa pessoa não vive sozinha. Não. Alguém vai ter contato com essa pessoa. Como deve ser esse contato, doutor? Os cuidados que tem que ter? Isso é interessante, porque assim, essa pessoa, se está com suspeita ou está com infecção leve, ela deve ficar restrita ao quarto dela ou um ambiente dela com a porta fechada e com a janela aberta para refrigerar. O ideal é que essa pessoa mesmo troque a roupa de cama, coloque num saco e esse saco depois vai ser levado para lavar. Porque a secreção que possa ter na roupa de cama, nas bancadas, ela pode transmitir o vírus caso alguém toque nisso. Quem for fazer a higiene do quarto, usar luva, e máscara e fazer com álcool. Essa pessoa vai usar o banheiro, depois que ela usar o banheiro, se for um banheiro comunitário, que a gente não está falando de suítes aqui, do ideal, sempre passar álcool a 70% nas bancadas, no vaso sanitário ali onde a pessoa sentou ou não, não compartilhar coisas de objeto pessoal. Em casa, às vezes, tem uma toalha que todo mundo enxuga a cara ali. Não pode fazer isso. Teria que ser toalha de papel descartável para aquela pessoa. Escova de dente, deixa separado. Então, o ideal é que essa pessoa não fique andando pela casa. Fique no quarto. Se não for entrar ninguém lá, ela pode ficar à vontade. Se for o caso, ela usar máscara. Ela vai sair para fazer uma refeição. De preferência, ela deve ficar, como se diz, isolada. Ou seja, evitar o contato com outras pessoas. Contato que direto. pode passar. Se por acaso ela tiver com tosse, alguma coisa, sempre ter lenço descartável à mão para tossir, para eliminar depois esse lenço num saco plástico e vai ser lacrado e jogado depois no lixo comum. Então, o isolamento domiciliar não é uma coisa tão simples. Principalmente a gente pensar que às vezes a pessoa mora com outra pessoa no quarto, ou é uma casa pequena que tem 5 pessoas. Então, o que se faz? Isola a pessoa e os outros vão dormir na sala. É geralmente o que a gente recomenda. Então, tem um site do Ministério que liberou isso. É muito interessante para as pessoas acompanharem como se pode ser feito. Certo. Para a gente reforçar, o doutor falou aí uma coisa que me chamou a atenção, a questão da praia. Porque o doutor disse, né, não adianta a gente estar com todas essas medidas, aí todo mundo agora deixou de ir na aula, né, por recomendação, né, do Ministério, e aí todo mundo vai para a praia, vai em ambiente, shopping, gente, não pode. Não um tempo aí, o doutor indica o quê? 2 semanas? 2 semanas para a gente ver o que vai acontecer. Possivelmente o que a gente está tentando fazer é tirar a epidemia correndo solta, num pico imenso, e esse pico vai trazer muita gente para o sistema de saúde, e aí sim vai ter problemas de achatar a curva, ou seja, vão acontecer os casos, mas numa velocidade menor. Ontem eu estava vendo um site, no Rio de Janeiro, o pessoal do Corpo de Bombeiro passou lá tocando o pessoal embora da praia. Falando, olha, vamos para a praia, a orientação do governador é que as pessoas não fiquem aglomeradas e tudo. Não tinha tanta gente como tinha no final de semana. Sim. E as pessoas respeitando. Então, essa conscientização está acontecendo. Eu tive ontem, fui viajar para dar uma aula, as estradas estavam vazias. Então, o pessoal está correspondendo às orientações. Isso é interessante. E é importante, gente. A gente não está brincando, mas também, como a gente falou ontem, reforçando aqui, não é 8 e nem 80. Você que não tem nenhum sintoma não deve sair correndo para posto de saúde, para hospital, só que tem que ter essas medidas de cautela, de atenção nesse momento, para preservar o outro, pensar no coletivo nesse momento, acho que é o mais importante. Muita atenção, crianças e adolescentes que vão ter contato com idosos, né? Esse contato pode ser uma via de transmissão para um grupo de maior risco, ou pessoas que têm doentes crônicos. Então, estruturar como é que vai ficar, interrompeu as aulas, quem vai ficar com a criança, e não adianta, a criança está em casa, mas ela foi no parquinho e voltou, vai transmitir para o idoso. Isso é importante, esse detalhe. Doutor, agora que a gente falou em criança, me lembrei de outra coisa. Tem vídeos também circulando de pessoas falando, não são só idosos. A gente não falou em nenhum momento que não eram somente idosos. Não. Né? Claro, quem tem problema respiratório também, principalmente, vai sofrer mais. Uma criança com asma põe em maior risco. Um paciente que fumou e está com enfisema pulmonar, mas tem 50 anos de idade, também tem risco. Tem uma série de riscos. Agora, de uma forma geral, abaixo dos 50 anos de idade, pessoas saudáveis, elas não correm tanto risco de ter doença grave.
Passou dessa idade, chegou aos 60, 65, a idade por si só já representa um risco. E é claro, se você fez uma quimioterapia aos 40 anos de idade, você está numa situação de risco porque você está tratando de uma doença. Claro, depende da situação de saúde de cada pessoa, né? De cada pessoa. E aí, por isso, gente, mais uma vez, consciência nesse momento. Consciência, não dá para brincar. Vamos respeitar as orientações, sem sair de casa, ficar né, de molho mesmo, intocado. Isso aí, como o doutor falou. Mas é por um período, esperamos, né, doutor? Com certeza que seja um período curto e que depois a gente possa voltar a abraçar, voltar a dar mão, né? A gente tenha um período melhor aí pela frente. Muito obrigada, doutor. Vai dar certo, vocês vão ver. Ai, que bom, tomara. Essa é a nossa grande expectativa, né? Vamos nos cuidar agora para a gente, o quanto antes, poder sair para as ruas aí de novo. Obrigada mais uma vez, doutor. Doutor sempre prontamente aqui nos ajudando a esclarecer as dúvidas e tentar diminuir um pouco essa adrenalina que o pessoal, o pânico que o pessoal está sentindo. Obrigada, bom trabalho, boa semana. Obrigado.